Impressora e impressora de rede, né, são coisas que a gente já discutiu, né? A impressora local e a impressora da rede. A local é aquela com o cabo USB que está na sua máquina, né? Uma impressora de rede é aquela que está disponível para o departamento. E aí, ok. Só que da mesma forma como a gente falou de compartilhamento de pastas e arquivos, também é possível fazer um mapeamento de impressoras, tá? Além do compartilhamento. O que pode ser uma saída interessante. Por quê? Quando você compartilha uma impressora, independente do sistema operacional que você está trabalhando, você precisa instalar alguma coisa nas máquinas, né? Geralmente é o driver daquela impressora, tá? Para que você não tenha nenhum tipo de erro, né? Para que você consiga trabalhar de forma mais tranquila. O mapeamento é diferente. O mapeamento, como acontece lá na pasta, ele fica como se fosse um ícone. Então o usuário clica ali e já vai usar. Tá? Não precisa instalar nada. Esta é a vantagem de ter uma impressora mapeada. Mas tem a desvantagem. Por quê? Se você tiver um parque de máquinas com hardwares e sistemas operacionais diversos, o teu mapeamento pode dar erro, né? Pode ser difícil de ser executado. E aí não tem jeito, tem que ser feito pelo compartilhamento. Mas as duas ações são permitidas. De novo, qual que é a diferença, né? O compartilhamento é algo que você faz e precisa instalar algum tipo de recurso na máquina do usuário. O mapeamento você faz também manualmente e não precisa instalar nada, tá? Ele já vai como uma unidade, por exemplo, uma unidade P, tá? Uma unidade M. O usuário clica lá e ela fica disponível para ele. Vai depender do cenário que você quer montar, vai depender das orientações que você recebeu, né? Vai depender do tipo de trabalho que você quer ter. Se o seu parque de máquinas ele é muito parecido, né? Hardwares muito parecidos e sistemas operacionais dentro de uma padronização, ou seja, todo mundo é Windows 10, o mapeamento vai funcionar muito bem, funciona muito legal, tá? Eu não tenho feito mapeamento com Windows 10, mas fiz muito mapeamento com Windows 7 e Windows 8, né, e 8.1. E funcionava muito bem, desde que todo mundo tivesse ali o mesmo sistema. Pequenas diferenças de versão são totalmente toleráveis, né? A máquina funciona. O problema é quando você tem coisa muito diversa e aí o mapeamento fica difícil de ser executado, tá bom? Aí você vai precisar de driver. Se precisou de driver na máquina do usuário, né, o mapeamento não dá. Tem que ser compartilhamento, tá bom? E aqui eu tenho as telinhas, né, para vocês poderem observar aí como é que isso funciona no Windows 10, né? Mas ele é igual para qualquer versão, tá? Você não vai se preocupar com isso não, é super tranquilo. Aliás, quando você está instalando uma impressora, ele pergunta se você quer compartilhar aquela impressora. Qualquer impressora, tá? Pergunta se você quer compartilhar. Bom, rede, né? Rede cabeada, rede Wi-Fi, fibra. Para todo tipo de rede é necessário ter uma interface. Tá bom? Ter uma placa, né? Ter um adaptador para isso. E o que a gente mais usa dentro de casa ou dentro de pequenas corporações, né? Wi-Fi e cabo. Cada uma delas com as suas características, tá? Mas o Windows 10, por exemplo, ele tem dentro do ícone de configurações, que é aquele ícone da engrenagemzinha, fica lá do lado esquerdo, em cima do botão iniciar, ele já tem todas as opções para você que estão disponíveis para aquela máquina. Tá bom? Se você não tiver adaptador Wi-Fi, por exemplo, né, o que é muito difícil hoje em dia, esse ícone não fica disponível, ele fica acinzentadinho. Bom? Ethernet, quando você vê Ethernet, é cabo, tá? Conexão discada é modem. Pode falar assim, mas ninguém mais usa modem, né? Não esqueça que o Windows é um sistema operacional para o mundo todo. Não é só para o Brasil e muito menos para a nossa casa, né? Então, ele traz sim todo esse conjunto de opções aí para você trabalhar. Eu vou falar um pouquinho mais à frente, tem um slide sobre isso, mas ó,
VPN no Windows 10 já é padrão, tá? Virtual Private Network, ou rede virtual privada, rede virtual sua, exclusiva, tá? Que é muito legal também, já é nativo aqui do Windows 10, embora empresas usem clientes VPN particulares, né? Isso não tem problema nenhum, funciona do mesmo jeito, tá bom? Então, aqui, dependendo do tipo de rede que você tem o status relativo a ela, tá? Se é com fio, se é wireless, né? Você vai ter o status. Nesta mesma tela, você tem um botão para propriedades e uso de dados. Embora, né, poucas pessoas deem atenção para o uso de dados, né? Diferentemente do celular, né? Que fica todo mundo preocupado se já gastou ou não, aqui geralmente a gente não se preocupa. Como é que a gente configura, né? Interfaces de rede, né? NICs. Na verdade, a gente pode configurar de duas formas, a gente já viu isso, né? Manualmente, dinamicamente. Se você tem um roteador, né, um roteador multifunção, ele vai ter dentro dele um servidor DHCP que vai fazer a entrega dos endereços IPs. Se você vai trabalhar no escritório pequeno, né, vai criar uma rede lá no seu escritório, talvez possa ser interessante você fazer uma configuração manual. Tá? De novo, depende do cenário. Mesmo que você tenha um servidor DHCP no ambiente da rede, você pode reservar uma faixa de endereços que não serão distribuídos, que não serão entregues a ninguém, tá? Então você tem ali a opção de reservar. E a gente faz isso geralmente para impressoras, para evitar que o seu computador fique procurando quem é a impressora da rede e não encontre, né? Ou apresente erro. Então a gente deixa dentro desse intervalo de reservas 5 ou 10 IPs que a gente vai atribuindo para as impressoras, tá bom? Mas geralmente, dependendo do tamanho da rede, é a decisão que você vai tomar, tá? A NIC com fio especificamente, ela é Ethernet, tá bom? Ethernet. O Windows 10 tem um detalhe aqui, ó, tá? Quando você define como conexão limitada, você vem aqui e ativa, ele não acessa a internet, tá bom? Ele funciona só para a rede local. Então pode ser, né, que dentro da sua empresa, duas máquinas você não queira que acesse a internet por alguma razão. Então você vai lá no campo internet e desmarca. Saiba que tem essa opção, tá? O Windows 10 tem essa opção, tá bom? Nesse print de tela que eu dei aqui, a gente consegue observar, né, que as configurações de IP, elas estão configuradas para DHCP, para automático, ok? Mas isso também funciona para as redes wireless, tá? Então, na hora que você estiver acessando a rede wireless, também aparece aqui se é DHCP ou se é manual, tá bom? No caso do Windows 10, pessoal, nesta mesma telinha, aparece o fabricante da sua placa, tá? Essa informação talvez seja interessante em algum momento, tá bom? O MAC address também. Ele fica disponível aqui para que você possa utilizar para alguma necessidade, tá bom? Lembra que eu falei do perfil de rede, né? Lá do Windows 7 nós tínhamos 3, né? Doméstico, público e empresa, né? Corporativo. No 10 a gente tem 2 tipos, tá? Público e privado. Excluiu-se aqui o perfil doméstico, tá bom? Então, o perfil doméstico ele acaba entrando dentro da categoria privado, tá? A rede pública, ela é definida a partir do momento em que você quer ter a propriedade de ocultar o seu equipamento em relação aos outros, tá? E o perfil público, ele desativa aí compartilhamento de rede impressoras, arquivos impressoras. Então tem essas limitações. Mas o texto aqui é absolutamente tranquilo, tá? Foi bem traduzido, dá para entender bem, ok? Então rede pública e rede particular estão aqui, tá? O Windows fala particular, tá bom? E o NetAcad fala privado. Mas a gente está falando da mesma coisa, tá?
Então, as duas situações podem ocorrer. Professor, como é que eu faço para saber se eu estou conectado ou não? Bom, tem várias formas de se fazer isso, mas a mais comum é você tentar acessar a internet. Tá? Acessou a internet, você está conectado. Tá? Não acessou, você não está. Mas existem outros indicativos. Por exemplo, o Windows 10 tem um íconezinho de status de conexão. Tá? Que vai dizer se você está conectado ou não. Ele fica lá na barra de sistema, né, na barra de tarefas, do lado direito, ao lado do relógio. Tá? Ele fica lá. Então você consegue localizar. Ok? Isso é visual, né? Agora, se você for para o painel de controle e procurar o grupo Rede e Internet, você vai achar essa telinha aqui, ó. Você vai achar esse ícone, né, do meu adaptador de rede que está ativo naquele momento. Você dá um botão direito propriedades, ele vai abrir a janelinha de status para você. A janelinha de status traz outras informações, né, além do que aquele íconezinho lá na barra de sistema. Então aqui você consegue verificar, por exemplo, se você está conectado com qual tipo de IP, em qual rede você está, né? Qual é o tempo de duração desta conexão, qual é a velocidade de conexão, tá bom? Embora o padrão Ethernet por cabo seja 100 megabits por segundo sempre, né? Quando a gente fala de wireless, a gente está falando aqui de uma velocidade diferente. Além disso, quando você está no status de rede Wi-Fi, você consegue acompanhar a qualidade do sinal. Tá? Embora isso não seja fator decisivo, tá bom? Não quer dizer que pelo fato de estar cheio aqui que você vai ter uma internet top. Não é isso, né? Mas é um bom indicativo, principalmente para você saber se tem sinal de wireless naquele ponto, tá? Legal, bacana, né? Como é que eu faço, então, para descobrir as informações das minhas conexões, né? Como é que eu faço para descobrir qual é o IP que eu tenho? Como é que eu faço para descobrir se eu estou na rede wireless ou se eu estou na internet? Porque o seu computador pode aceitar mais do que um tipo de conexão, né? Então, assim, existe um comando, tá, chamado ipconfig que oferece para a gente, né, todas as configurações de IP. Por isso que o nome dele é ipconfig, né? Quando você usa o comando ipconfig/all, ou seja, all, você vai obter da máquina absolutamente todas as configurações de rede. Todas, tá? De todos os adaptadores. Quando você usa apenas o comando ipconfig, você vai ter a configuração básica dos adaptadores que estão em uso. Pessoal, quando eu falo de comando, né, eu estou falando de prompt de comando. Ok? Aquela janelinha com fundo preto e o comando que você vai digitar nas teclas. Para que isso, né? Ou por que se usa isso, sendo que eu tenho lá a informação gráfica? Bacana. São formas diferentes de se enxergar a mesma coisa. Tá bom? A vantagem da linha de comando, como eu já falei para vocês na aula passada, é não necessitar de muita memória. Então, você está lá com a sua maquininha lá na sua casa, né, com pouquíssima memória RAM, com um HD cheio, né, aquela verdadeira situação caótica. Você quer ver aí, naquele momento, quais são as suas configurações de IP. Se você abrir painel de controle, rede, internet, não vai abrir. Então, o fato de você poder executar comandos em linha de comando agiliza muito esse tipo de situação, tá? Então, comando que eu recomendo que você use é ipconfig/all, tá bom? Ele vai dar para você aí todas as configurações de rede. Vamos imaginar que você tenha um problema lá na sua rede, caiu a internet, né? Coisa que sempre acontece, caiu a internet, e quando voltou a internet, a máquina de todo mundo voltou, menos a sua. Não é? Isso acontece, tá? Então, o que a gente pode fazer, né? Executar comandos de ipconfig para restaurar o IP ou as configurações de IP daquela máquina. Tá? Então, a dica que eu dou para vocês é o seguinte, olha, nestes casos,
em que algumas máquinas voltaram e outras não, vá lá na linha de comando e digite o seguinte, olha, ipconfig espaço barra release, dê um enter, ele vai executar algumas coisas, vá na sequência e digite ipconfig espaço barra renew. Qual a função desses dois comandos, né? O release, pessoal, joga fora todas as configurações de IP que estão na sua máquina. E o renew renova. Ele vai lá no seu servidor de DHCP, vai se apresentar e vai receber todas as informações de novo. Olha que bacana. Você pode deixar de acessar a internet ou a rede por uma falha. Aí você vai, executa o release para apagar tudo e executa o renew para renovar. Ou, né, reinicia a máquina. Quando você reinicia a máquina, no fundo, ali por trás, sem que você veja, ele está fazendo release e renew para você. Tá bom? E aí ele vai restaurar as conexões. Além do ipconfig, tem 3 comandinhos que são legais também, né? Que você consegue trabalhar facilmente, tá? É o ping, o tracert e o nslookup. O ping a gente já viu, né? Cada máquina tem o seu endereço IP. Então você está numa máquina, você quer saber se você está conectado com a outra, você digita ping e o IP daquela outra máquina. Tá? A gente fez inclusive, eu fiz inclusive exercícios, né? Do Packet Tracer com essa situação, né? De descoberta de rede e tudo mais. Também é possível fazer um ping para o seu servidor, né? Para o seu roteador, para ver se acha lá a conexão. Tá? No meu caso aqui, no caso desse print de tela, eu estou pingando o roteador wireless, tá? Estou pingando o roteador wireless. E aí eu tenho resposta positiva. Se por acaso eu estivesse fazendo este comando, né, em linha de comando, e recebesse aqui, por exemplo, perdidos 4, 100% de perda, eu não estou enxergando essa outra máquina, eu não estou enxergando essa conexão. Então aí eu preciso tomar alguma ação, tá bom? O tracert, né? O tracert é rota. Ele vai determinar o caminho, né? Quantos saltos o seu pedido fez para ser atendido. Então, olha só, eu estou aqui no prompt de comando e eu dei um tracert google.com. E aí a minha máquina vai dizer quantos equipamentos foram usados, ou pulados, ou saltados, para que a minha requisição fosse aceita. Então, no caso da minha máquina, nesse momento aqui, né, na minha casa, por exemplo, para ela acessar o google.com, ela precisou de 8 saltos. Tá? Então, eu consigo enxergar o momento em que a minha requisição chega lá. Detalhe importante, só pode ter 30 saltos. Se der mais do que 30, a sua conexão está muito lenta e você provavelmente está perdendo pacotes. Tá bom? Então, é uma ferramenta de diagnóstico de rede muito interessante. Se você se habituar a fazer isso na sua casa, um tracert google.com, por exemplo, você vai perceber que tem momentos em que ele dá um número maior de saltos, tem momentos que ele dá um número menor de saltos. Quanto menor o número de saltos, mais rápido é a sua requisição. Tá bom? Um outro comando interessante é o nslookup, que é assim, pessoal. Você digita o nome do site, digita o nome do endereço, e ele vai responder para você qual é o IP, tá? Daquele endereço. Então, por exemplo, né, eu dei o comando aqui, nslookup, google.com. E aí ele me respondeu que o IP do google.com naquele momento, para a minha máquina, era esses dois aqui, ó, em IPv6 e em IPv4. Detalhe importante, tá? Olha o que está escrito aqui, ó. Não é resposta autoritativa. Ou seja, isso muda. Isso é dinâmico. Tá? E tem que ser assim, né? Vai depender da rota de roteamento, do caminho que a minha solicitação vai seguir. Além do que, Google, bancos, Receita Federal, governo, troca o seu endereço IP com muita frequência. Tá?
para evitar ataques, né? Uma questão aí de segurança, tá bom?